Caros alunos do Colégio Professor Vantes, mais precisamente alunos do sétimo ano, estamos dando continuidade ao nosso projeto de revisão, trazendo para você hoje o nosso módulo de número 3. Hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. E para eu falar dos números inteiros, se faz necessário relembrar com você a existência da reta numérica. O que seria a reta numérica? A reta numérica seria a reunião de todos os números que a gente possa trabalhar, independente do conjunto a ser citado. Nessa reta numérica, o ponto central, o zero, é o que a gente chama de origem, e os demais pontos serão distribuídos de que maneira? Do lado direito do zero, os números positivos, e à esquerda do zero, os números negativos. Eu gostaria de lembrar para você que entre dois números inteiros existem infinitos números. Por exemplo, entre o 0 e o 1, existem infinitos números. Números inteiros, não, que a gente tem 1, 2, 3, etc. É esse que a gente vai conversar com você. Mas para eu falar dos números inteiros, eu teria lembrar de você da existência dos números naturais. Os números naturais são todos os números inteiros positivos a partir do zero. 0, 1, 2, 3. Esses números são números inteiros e positivos a partir do zero. É um conjunto que está contido num conjunto maior que é o conjunto dos inteiros, porque os naturais, eles estariam à direita da origem, né? Somente números positivos. E os inteiros você tem os elementos positivos, o zero e os negativos. Insisto, à direita, valores positivos, à esquerda, valores negativos. Temos alguns exemplos práticos da utilização dos números inteiros. Eles podem surgir com sinais positivos ou negativos. Por exemplo, temperaturas negativas. Eu posso registrar temperaturas negativas? Claro que sim. Eu posso ter no termômetro um registro de menos 5 graus centígrados. Números de filhos. Aqui não cabe um número inteiro negativo. Eu vou colocar aqui o número de filhos que eu tenho, 2. Número de aulas semanais. Na sua turma, por exemplo, 30 aulas semanais. Saldo devedor do banco. O sujeito está lá com a conta devedora, então aparece um sinalzinho de menos. Vamos imaginar aqui que ele está com um saldo de R$ 1.500 negativo, ou seja, está devendo. Número de gols sofridos. Número de gols sofridos, você também utilizaria o sinal de menos, porque o saldo de gols no campeonato, você verifica os gols pró, sinal de mais, e os gols sofridos, sinal de menos. Uma outra coisa que a gente utiliza muito é os números inteiros, bem como a sua apresentação de sinais positivos e negativos, é no extrato bancário. Vanks, eu não tenho conta no banco, mas em breve terá. No passado a gente achava que isso era só coisa para se discutir pelos pais, e a educação familiar ela tem que inserir no contexto de entendimento educação na economia. Você precisa ter essa noção. A escola já faz essa parte, essa interação. Você precisa ter esse zelo com relação aos seus gastos, tá? Vamos ver aqui um extrato bancário? Vamos colocar hipoteticamente aqui um extrato. Eu trouxe um extrato hipotético porque não necessariamente ele se apresentaria desta forma. Aqui, no primeiro aspecto a ser abordado aqui, temos o saldo no dia 5/6, mais R$ 2.000. Então, esse aqui é um saldo positivo. No dia 6 de junho, o titular dessa conta fez um Pix no valor de R$ 300. O que é que está um sinal de menos? Esse sinal de menos é para dizer que saiu da sua conta, né? O sinal de mais é um valor positivo, o sinal de menos é que você está fazendo retiradas. Dia 7 de junho, você depositou R$ 100, sinal positivo. No dia 10/6, você teve débito em sua conta o consumo de energia de sua casa. A conta de luz veio R$ 400, sinal negativo. Para você saber o saldo, Vanks, como é que a gente faz saldo de banco? Você pega os valores positivos e pega os valores negativos. O saldo vai ser a diferença entre eles. Se você tiver mais créditos do que débito, seu saldo é positivo. Se você estiver devendo mais, seu saldo é negativo. Vamos ver quanto é que seria o saldo desse cliente aqui? 2.000, 2.100. Esse aqui é o valor positivo. Negativo, 300 com 400 dá 700. Olha só. Se eu tenho saldo positivo de 2.100 e eu tenho as retiradas de 700,
Para eu saber o saldo da conta, eu faria uma conta de subtração e ia me sobrar R$ 1.400, que é o que está aparecendo lá no saldo dele, tá vendo? O saldo dele no dia 10/6 é de R$ 1.400. Essa é uma forma hipotética de apresentar para você o saldo de uma conta bancária. Obviamente, cada agência tem a sua formatação, cada tipo de banco tem a sua apresentação. Aqui é a situação mais prática, mais direta, para que você possa entender entradas e saídas de créditos e débitos e pagamentos, para que você possa ter uma referência. Por exemplo, se eu faço um Pix para você, na minha conta vai entrar um sinal de menos, porque está saindo. E na sua conta que foi depositado esse Pix, você vai considerar um número inteiro positivo. Tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe aqui para você na página seguinte o conceito de módulo. Vanks, o que é que significa isso? Módulo, meus amigos, nada mais é do que o valor absoluto de um número. Quando a gente está na reta numérica, aqui está a reta dos números, aqui é o número 0. Aqui é o número 1 à sua direita, aqui à esquerda seria o menos 1. Lembrando que isso aqui é infinito para ambos os lados. O módulo seria a distância deste número até aqui, a origem. Ó. O menos 1 tem uma unidade de distância em relação à origem. O 1 também. Tanto o menos 1 como 1 tem o mesmo valor em módulo, ou valor absoluto. 1. O módulo é representado por essas duas barrinhas aqui. Ó. Módulo de A vai ser igual a mais A, se esse A for positivo, e menos A, se esse A for negativo. Matematicamente falando, o valor absoluto de um número é chamado de módulo. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você. Representei aqui embaixo a reta numérica, olha só, a unidade de medida do elemento que a gente chamou de A, mas é um número inteiro qualquer, tanto do lado positivo como do lado negativo. Eles são os módulos, as distâncias práticas em relação à origem. Eu coloquei aqui 4 exemplos. Módulo de menos 5, módulo de menos 7, módulo de 8 e módulo de 4. Quanto é o módulo de menos 5? 5. Módulo de menos 7? 7. Módulo de 8? 8. Módulo de 4? 4. Tudo bem? O item seguinte, eu preferi trazer para você agora algumas perguntinhas, tá bom? Vamos pensar? Quais os números que possuem módulo igual a 15? Eu vou pegar um número qualquer aqui. Quais são os números que você teria o módulo igual a 15? Quanto é o módulo de menos 15? 15. Quanto é o módulo de 15 positivo? 15. Portanto, a minha resposta, quais seriam esses números? O menos 15 e o 15. Ambos possuem o mesmo módulo. Quais os números que possuem módulo igual a menos 6? Cuidado, não existe módulo com valor negativo. Existe o módulo de menos 6. Assim existe, ó. Vou colocar uma observação aqui para você. O módulo de menos 6 é 6. Mas não existe, pessoal, nenhum módulo que me permita dizer que o valor fechado é menos 6. Então, aqui não teria resposta. Esse símbolo aqui é o símbolo de vazio. Tá? Se você não quiser colocar isso, você pode colocar não existe, tá bom? Não tem problema, você escolhe o que você quiser. A pergunta número 3 é, existe um módulo de A que o seu valor é 0? Sim. Quem seria o A? O meu A seria o próprio 0. O módulo de 0 vale 0. Ok? Vamos continuar? Na questão de número 4, eu coloquei assim. Menos 20 vezes 5, na forma de módulo. Como é que a gente faria isso aqui? Menos 20, o módulo é 20. Tá? O módulo de menos 20 é 20. O módulo de 5 é 5. 20 vezes 5, 100. Módulo de menos 4, 4. Módulo de menos 3, 3. Módulo de 2, 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, lembrados do recado que eu nunca esqueço? Tabuada. Eu preciso que você aprenda a tabuada. Se você tiver dificuldade com tabuada, você não vai conseguir encontrar caminhos adequados nessa ciência maravilhosa, apaixonante que é a matemática. Memorize a tabuada, isso é compromisso. Na questão número 5 diz assim, complete. Qual o oposto de menos 7? Bom, o oposto de menos 7 é mais 7. Assim como o simétrico de mais 4 é menos 4. Existe alguém que o seu oposto não tenha sinais? Seja o próprio número? Sim. Quem é? 0. O 0 é o único número que é o seu próprio oposto.
Ok? Vamos continuar. Lá no item 4, a gente traz para você a representação do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é infinito tanto para a esquerda como para a direita. Nesse conjunto eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Infinito para a esquerda e infinito para a direita. Porém, esse conjunto aqui Z, que a gente chama de conjunto dos inteiros, ele possui algumas variantes. A primeira delas é essa. O que é que está vendo aqui, Vax? Z mais. O que é que seria isso? Z mais. Z mais seriam os números inteiros positivos. Ó, olha o Z mais. O Z mais seria esse conjunto aqui, galera. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quem seria o Z menos? Os Z menos são os números negativos. Está infinito aqui para o lado esquerdo, eu poderia colocar aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, só. Por que, Vax? Os negativos, os inteiros negativos. Eu vou colocar uma representação aqui que é importante para você entender. Eu ia colocar mais um número aqui e vou tirar. O que você acrescentou aqui, Vax? Você trouxe para nós? Eu acrescentei o asterisco, tá vendo aqui, ó? A presença do asterisco significa a ausência do zero. Quando você tiver um asterisco, significa que o zero está fora. Então aqui seria os inteiros negativos sem o zero. Tudo bem? E aqui embaixo, o que é que eu quero? Os inteiros sem o zero. Então seria infinito para a esquerda, menos 2, menos 1. Você vai pular o zero. 1, 2, etc. E lá embaixo, Vax, eu tenho os positivos sem o zero. Então vai ser assim, 1, 2, 3, etc. É muito importante você saber que quanto mais à esquerda eu estou, menor o meu valor. Quanto mais à direita eu estou, maior o meu valor. Então aqui, ó, cuidado que eu coloquei aqui para você. Menos 5 é maior do que menos 7, assim como menos 4 é menor do que menos 2. Quanto mais à esquerda da reta, menor o seu valor. Vanks, quem seria esse conjunto aqui, Z asterisco menos? Menos 3, menos 2, menos 1. Números negativos. Quem é o maior? Menos 7 ou menos 10? O menos 7. Porque quem estiver mais próximo da origem, amigos, tem maior valor, tá? Porque o sinal é negativo. Aqui, a gente traz uma sequência de questões. Eu trouxe aqui para você. Assinale verdadeiro ou falso nas seguintes afirmativas. A primeira diz assim, ó, o menos 3 é menor do que o menos 4. Essa é a parte aberta do sinal. O menos 3 é menor do que o menos 4. Isso aqui é falso. O menos 3 é maior. O menos 6 é maior do que o menos 5. Também é falso. O menos 5 é maior. É só você lembrar da reta aqui, ó. À medida que você vai para a esquerda, você vai ficando menor. O menos 12 é maior do que o 12. Lógico que é falso. E o menos 12 é menor do que o 12. Aí sim é verdadeiro. Utilize os símbolos de maior ou menor. Normalmente, a parte aberta do sinal, só uma dica. A dica é parte aberta do sinal voltada para quem? Para o maior. 7 é maior do que o 2. O 3 é maior do que o 0. O menos 3 é maior do que o menos 6. E o 4 é maior do que o menos 1. Na sua casa, quando você for novamente assistir essa aula, dá uma pausa quando chegar o exercício e não tiver nada. Você vai tentar fazer sozinho. Depois você solta o vídeo e verifica as respostas, faça a configuração de tal maneira que você possa corrigi-las, tá bom? Adição e subtração de números inteiros na reta numérica. Isso aqui é importantíssimo. A gente vai olhar para os sinais. Olha a dica que eu vou te dar aqui do lado. Quando forem sinais iguais, quando forem sinais diferentes. Tem um comportamento diferente, amigos. Quando você estiver na adição e na subtração, sinais iguais, você soma, você vai somar e repetir o sinal. Se os sinais forem diferentes, você vai subtrair. E o sinal vai ser de quem?
do maior. Então vamos lá. Menos 3 e mais 5. São sinais diferentes, então você vai diminuir. 5 menos 3, 2. Quem é o maior? 3 ou 5? É o 5, então o sinal de mais. Se você não quiser colocar o sinal de mais, não tem problema, porque a ausência do sinal significa que ele é positivo. Mais 3, menos 5. Também são diferentes. Você vai diminuir. 5 menos 3, 2. Ocorre que na letra B o sinal do 5 é negativo, então aqui vai ficar menos 2. Menos 3 e menos 5 são sinais iguais. Qual é o procedimento? Somar e repetir o sinal. 3 e 5, 8. O sinal aqui é menos. Mais 3 e mais 5. Novamente, sinais iguais. 3 mais 5, 8. Só que agora o sinal aqui é mais. 10 sem sinal significa que ele é positivo. Com positivo e negativo, sinais diferentes, você deve subtrair. 13 menos 10 dá 3. Qual é o sinal do 13? Negativo. 13 menos 10 também são sinais diferentes. 13 menos 10 dá 3. Qual é o sinal do 13 aqui? Positivo. Recapitula isso aqui comigo. Vamos lá, preste atenção, Mariazinha. Na adição e na subtração, sinais iguais, você deve somar e repetir o sinal. Também pode usar o termo conservar. Se os sinais forem diferentes, você deve subtrair e dar o sinal do maior. Bem, a gente viu adição e subtração, agora eu vou mostrar para vocês algumas aplicações importantes, tá? A gente acabou de ver aqui a adição e subtração. Veja aqui a primeira pergunta. Dentro do conjunto Z-, quem seria esse Z-, hein, pessoal? São os inteiros negativos. Eu vou acrescentar aqui, para dar um charme, vou colocar o asterisco. O que significa isso, Max? O asterisco significa a ausência do zero, tá? Dentro do conjunto Z, quais são os números inteiros? Maiores que menos 6. Maiores que menos 6? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vanks, coloca o zero. Não, porque o asterisco diz que isso aqui é a ausência dele, tá bom? Quais são os números menores do que menos 6? Menor que menos 6 é todo mundo que está para cá, ó. Um conjunto finito. Eu vou colocar bem aqui o menos 7, o primeiro. Aí tem o menos 8, tem o menos 9, etc. Todos estes aqui à esquerda do 6, ó, você pegar a reta, marcar o menos 6, todo mundo que está aqui, menor. Questão de número 2. As temperaturas mínimas e máximas de certa cidade foram menos 10 graus e 30. Qual a amplitude térmica? Amplitude térmica, moçada, é a diferença entre a menor temperatura registrada e a maior temperatura registrada. Então, ó, eu vou representar isso aqui na reta para facilitar você compreender, tá bom? Vou marcar o zero aqui. 10, 20, 30. 30 seria aqui. E o menos 10 seria aqui. Me diz uma coisa, cada espaço desse aqui é quanto? Cada espaço desse aqui é 10, Watson. 10, 20, 30, 40. Minha resposta seria 40 graus Celsius. Outra maneira de fazer era verificar que daqui para cá, do menos 10 para o zero são 10. E do 0 para o 30 são 30. Olha só. Amplitude térmica, 40 graus Celsius. Legal, né? Matemática apaixonante, né? 3. Quantas unidades inteiras há entre as temperaturas menos 15 e 25? De novo, usa a reta. Menos 15 está à esquerda e 25 está à direita. Aqui eu tenho quantas unidades? 15 unidades. Aqui eu tenho quantas? 25 unidades. 25 somado com 15, quantas unidades nós temos aqui? 40 unidades inteiras. Para fecharmos, eu trouxe a questão número 4, uma questão que divide módulos, está vendo aqui, ó? Módulo de 8 dá 8, dividido pelo módulo de 4, que é 4, mais o módulo de menos 15, que é 15. 8 dividido por 4, 2. 2 mais 15, 17. Módulo de 25 mais 20 vai dar 45, dividido por. Módulo de 1 menos 10 é como se eu tivesse o módulo de menos 9, que dá quanto? 9. Vanks, quanto é 45 dividido por 9? 45 dividido por 9 é 5.
E para eu fechar, eu tenho aqui o módulo de menos 10 mais o módulo de menos 4 mais o módulo de menos 11. O módulo de menos 10 é 10. O módulo de menos 4 é 4. E o módulo de menos 11 é 11. Quando você somar isso aqui, você vai encontrar 25. Por gentileza, considere como tarefa de casa resolver as atividades da sua apostila 1 do seu capítulo 2. Com isso, nós encerramos o nosso módulo 3 de revisão. Um grande abraço, é um prazer estar aqui com você. Tchau!